Olá, turma, boa noite. A ideia de hoje, galera, é a gente comentar um pouquinho sobre os multímetros, tá? E como é que eu aplico o multímetro na hora de realizar uma medição, né, de uma grandeza elétrica, como a gente combinou na aula passada, tá? Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para poder a gente conseguir passar esse conteúdo, tá? Porque a gente não teve condições de ter a nossa aula. Então eu estou gravando esse vídeo para poder vocês conseguirem absorver também esse conteúdo que vocês vão precisar para o decorrer do curso de vocês, tá? Então olha só, já comentamos, né, vimos comentando aí durante as nossas aulas sobre circuitos elétricos. E aí eu comentei que a gente iria primeiro realizar os cálculos manualmente para estar mensurando as grandezas elétricas principais. Então a gente trabalhou com tensão, corrente, resistência, trabalhamos com cálculo de potência também. Só que agora a gente vai observar e aprender como é que eu aplico um multímetro para estar obtendo essas variáveis diretamente no circuito elétrico, tá? Então o multímetro é esse equipamento que a gente está vendo aí. Existem vários modelos, tá? Então isso vai variar de marca, né? Enfim, você pode ter diversos modelos de multímetros aí, do mais simples ao mais avançado, com diversas funções e diversas possibilidades de medição, tá? A gente vai falar, e eu vou explicar para vocês aqui, com um multímetro bem simples, bem resumido, tá? Que trabalha apenas com as principais grandezas que a gente comentou, que é tensão, resistência e corrente. E aí mais pra frente vocês vão aprendendo como é que eu aplico o multímetro, né, para estar obtendo outras variáveis, correto? Então, hoje em dia a gente trabalha normalmente com um multímetro digital, gente, tá? Ou seja, ele mostra diretamente os valores num visor. Então, a gente não usa mais o multímetro de ponteiro, tá? Mas tem muita gente aí que trabalha com eletrônica que utiliza. Pra gente, normalmente o multímetro digital atende tranquilamente, tá? Então esse cara é o nosso multímetro. Deixa eu dar uma ênfase nele aqui, tá? Então ele é composto pelo corpo aqui, né, do multímetro. A gente vai ter aqui o visor, onde vai mostrar os valores aqui das grandezas, tá? Ele tem aqui, nessa região central, o nosso seletor de escalas, tá? É aqui, ó, através dessa chave manual aqui, que a gente vai selecionar, tá, qual a variável que a gente quer medir, tá? Se é corrente, se é resistência, se é tensão, tá? Então, através desse seletor aqui, depois eu vou mostrar isso aqui mais detalhado, a gente vai escolher o que é que a gente vai medir, tá? E aí, para aplicar e inserir um multímetro no circuito, a gente vai utilizar as pontas de prova, tá? Que são essas pontas aqui, normalmente uma vermelha e uma preta, tá? São as duas pontas de prova aí que a gente vai estar utilizando para inserir o multímetro, tá, no circuito que a gente vai medir, tá? Só que para isso a gente precisa conhecer as características, tá? Tanto dessa chave seletora aqui, chave de seleção, quanto das portas aqui, ó, onde as pontas de prova elas vão ser aplicadas, tá? Então essa é a ideia da gente aprender como é que a gente mexe no multímetro aí da forma correta para realizar as principais medições que a gente vai fazer, que é de tensão, corrente e resistência, tá? Qual a forma que eu coloco o multímetro no circuito para medir? Se eu tiver uma bateria, como é que eu faço a medição de tensão, por exemplo? Ou se eu tiver uma lâmpada no circuito lá, ora eu quero medir tensão, ora eu quero medir corrente, ora eu quero medir resistência, como é que eu aplico o multímetro? Da mesma forma? Como é que eu coloco as pontas de prova? Então, a gente vai entender basicamente aqui, tá? Como é que eu utilizo o multímetro para essas situações. Então, para isso eu vou utilizar aqui um multímetro, tá? Mais simples, inicialmente. Só conferir aqui, gente, se está gravando, tá sim. Então, o que acontece? Eu tenho um multímetro aqui bem simples, gente, ó. Se você reparar, ele é bem mais simples que o de cá, a chave seletora, ó. Ok? Então é um multímetro mais simples. Mas vamos lá. Então o que é que eu tenho aqui no meu multímetro? Eu tenho o meu visor aqui,
onde ele vai marcar os valores, tá? Referentes à grandeza que você selecionou aqui na chave seletora. Então na chave seletora a gente consegue perceber claramente aqui as grandezas principais que a gente vai trabalhar. Então, ó, V, gente, tensão. Então esse quadrado aqui, tá? Tudo referente a essa faixa aqui, ó, tá? É para medição de tensão. Só que observe que tem o Vzinho para representar a tensão, tá? E tem um traço contínuo aqui, 3 tracinhos embaixo, ó. Isso quer dizer que essa tensão referente a essa faixa aqui é a tensão contínua, tá? Já no lado de cá, nessa faixa de cá, que eu estou enfatizando aqui, perceba que tem um V com um tio, tá? Como se fosse uma senoide aqui. Isso caracteriza uma tensão alternada, tá? Então assim, quando eu quiser fazer medição de tensão contínua, eu utilizo essa área daqui, tá? Quando eu quero trabalhar com tensão alternada, eu utilizo essa área daqui, gente, ó. Ok? Então em vermelho para tensão contínua, em verde para tensão alternada, tá? Se eu quiser fazer medição de corrente elétrica, tá? Eu utilizo essa escala aqui embaixo, ó. Perceba que nesse caso ali, corrente contínua, tá? Observe os traços contínuos aí. E para medição de resistência, tá? Para medição de resistência eu utilizo essa área específica daqui, tá? Para medição de resistência. Eu estou falando apenas das escalas, da chave seletora. A gente vai ver que se eu for medir tensão, corrente e resistência, eu preciso também saber o local que eu vou conectar as pontas de prova, tá? Que aí a gente fala já já. Então, primeiramente, a gente conseguiu identificar, né, as áreas que eu vou utilizar para fazer as medições. Então, lembrando, essa área em vermelho aqui, tá? É para tensão contínua, tá? Essa área em verde aqui é para tensão alternada, tá? Essa área rosa aqui é para corrente contínua. E essa área em roxo aqui, violeta, é para medição de resistência, tá? Essa é a ideia, gente. Ok? Só que lembra das pontas de prova, da ponta vermelha e da ponta preta, tá? Elas também precisam ser conectadas aqui nos locais corretos para eu realizar a medição, tá? A ponta de prova preta, gente, tá? Ela tem um local específico para ficar, que é no terminal COM. Esse terminal aqui é comum, tá? Então a ponta preta deve estar posicionada nesse terminal aqui, tá? Para fazer qualquer tipo de medição que a gente vai falar aqui hoje, tá? Ponta preta sempre no terminal COM. E a ponta vermelha, gente, a gente vai conectar nos locais devidos, tá? Que já são indicados aqui com base na variável que a gente vai medir. Então, se eu for medir tensão ou resistência, está indicado aqui, gente, ó. A ponta de prova vermelha tem que estar conectada aqui, ok? Então, toda vez que eu for medir tensão, a ponta vermelha vai conectada aqui, ó, e a ponta preta vai ficar lá no comum, tá? Se eu for medir resistência, da mesma forma. A ponta de prova vermelha fica aqui e a ponta de prova preta no comum, tá? Beleza. Já se eu for medir corrente, gente, eu preciso me atentar, eu preciso trocar o local de conexão da ponta de prova, tá? Então, quando eu for medir corrente, nesse multímetro aqui eu tenho duas possibilidades de utilização, tá? Tem multímetro que só vai ter uma possibilidade, ok? Tendo uma, é lá que você vai colocar. Se tem duas, você precisa ficar mais atento, tá? Por quê? Ele tem um terminal específico para um valor de corrente mais baixo, em miliampere, tá?
e um valor de conexão aqui de até 10 amperes, tá? Ou seja, né, o máximo de corrente que você pode estar submetendo a esse multímetro aí é 10 amperes, tá? Se você colocar um multímetro, né, num local em que a corrente que circula é superior a 10 amperes, o fusível interno desse multímetro ele vai romper, tá? E o multímetro ele vai parar de fazer a leitura de corrente, tá? Então no máximo 10 amperes. Mas como é que eu faço essa escolha aqui, gente? Se você sabe o valor da corrente que vai ser medido, tá? E esse valor é um valor baixo em miliampere, aí cada multímetro vai ter a sua especificação, tá? Então, para esse exemplo aqui, gente, para esse caso específico, tá? Se a gente olhar aqui, tá? Numa das escalas do multímetro aqui, tem marcado ali 20 miliampere, tá? E 10 ampere. Então, mais pra frente a gente faz as ligações aqui no terminal com a chave seletora, mas assim, se você sabe, né, que no local onde você vai medir a corrente é inferior a 20 miliampere, tá? Ou seja, a corrente não supera 20 miliampere, você pode deixar a ponta vermelha, tá, conectada aqui para fazer a sua medição, tá? Se você sabe que a corrente é maior, tá? Ou você não tem noção da corrente que você vai medir ali, tá? Você não usa essa ponta por segurança, tá? Porque se a corrente for superior a 20 mA, ela vai romper o fusível, tá? Que é bem menor aqui o valor em ampere nessa posição, tá? Então você não utiliza. Se você não sabe o valor da corrente, tá? Você vai utilizar a ponta de 10 amperes, tá? Então é preciso ter esse cuidado, correto, gente? Então, recapitulando, tá? Ponta preta do multímetro, comum, né? Ela pode ficar aqui eternamente, não vai sair daí. O que vai modificar é a ponta vermelha, tá? Se for medir tensão ou resistência, ponta vermelha aqui, tá? Se eu for medir corrente, se eu sei quanto é o valor da corrente e eu sei que é inferior a 20 mA, eu posso usar aqui, tá? Se eu não sei qual é o valor da corrente, ou eu sei que é superior a 20 mA, usa a escala de 10 amperes, tá, gente? Então essa é a ideia, tá? Sempre dessa forma. Correto? Mas vamos lá. Ok. Já verifiquei, né, qual a área aqui do meu seletor que é destinada a cada tipo de medição, tá? Tensão contínua, tensão alternada, resistência aqui e aqui corrente contínua, tá? Só que agora eu quero medir. Eu quero aplicar o multímetro no circuito para poder estar fazendo as medições devidas. Como é que eu faço, né? Como é que eu faço essa situação? Aí vamos lá, gente. Então eu vou pontuar algumas coisas aqui, tá? Lembrem, toda vez que eu for utilizar o multímetro para medir tensão, tá? Toda vez que eu vou medir tensão, eu preciso aplicar o meu multímetro em paralelo, tá? Com o circuito. Já já a gente dá exemplos, tá? Então, para medir tensão, eu preciso aplicar o meu multímetro em paralelo, tá? Com o circuito que eu quero medir a tensão, tá? Então, claro, o circuito vai estar energizado, tá? Eu vou aplicar o meu multímetro em paralelo e vou selecionar a escala correta para fazer a leitura, tá? Já já a gente vê na prática, mas antes é preciso você ter essa noção, tá? Você não pode aplicar o multímetro de forma incorreta, senão você pode danificar o seu aparelho, tá? Então, para medir tensão, o multímetro tem que estar aplicado em paralelo com o circuito a ser medido, tá? Se eu for medir corrente, gente, aí a coisa já muda. Quando eu for medir corrente, o meu circuito, o meu multímetro tem que estar em série, tá? Com o circuito que eu vou medir, tá?
Ele vai ter que estar em série. Eu vou ter que aplicar o multímetro em série. Não posso aplicar agora em paralelo, senão eu danifico o meu aparelho, tá? Então, durante a medição de corrente, o multímetro deve estar em série com o circuito, tá? Para isso, a gente vai ter que abrir o circuito em algum ponto, tá? E colocar o multímetro em série. A gente vai ver isso já já, correto? Agora, para a medição de resistência, tá? Normalmente a gente aplica a medição de resistência em consumidores, tá, gente? Tá, eu quero saber a resistência de um resistor mesmo, de uma lâmpada, tá? De um enrolamento de um motor elétrico, sei lá, tá? Então eu quero medir a resistência da bobina de um relé, tá? Que é um enrolamento, por exemplo. Então normalmente a gente aplica a medição de resistência dessa forma, tá? São exemplos aí. Então para medir resistência, tá? Primeiro lembrete, o circuito deve estar desenergizado, tá? Primeiro ponto. Desliga a alimentação do componente onde você vai medir a resistência, tá? E depois você aplica o multímetro. Então, primeiro ponto, o circuito deve estar desenergizado, sem alimentação, tá? E depois você aplica o multímetro nos terminais, tá? Do elemento que você vai medir, correto? E aí, claro, a gente vai lembrar aqui as posições da chave seletora, tá? E das pontas de prova com base nas medições que a gente vai fazer. Mas isso aqui é muito importante, tá? Você lembrar desses conceitos aqui. É muito fácil você danificar um multímetro se você aplicar ele da forma incorreta, tá, gente? Ok? Então eu vou mudar agora, eu vou colocar numa animação aqui, gente, pra gente conseguir enxergar como é que eu aplico o multímetro, tá? Num circuito elétrico. Então, eu vou mudar aqui. Tá aqui uma animação, tá? Deixa eu zerar aqui. Então, ó, meu multímetro está aqui, desligado, ó, posição 0 aqui, o multímetro está desligado, ok? O circuito não está aqui ainda, mas ele vai aparecer, tá, gente? E aí, primeira coisa, né? Poxa, quero medir tensão num circuito, tá? Primeira pergunta é, o circuito que você vai medir trabalha com tensão contínua ou com tensão alternada? Se for tensão contínua, você vai usar essas escalas daqui. Se for alternada, você vai usar essas escalas daqui. E o que é que são esses valores aqui, gente? Tá? Esses valores aqui são os valores máximos, tá? Em que o meu multímetro consegue mostrar aqui no visor, tá? Cada escala aqui, né, cada valor desse aqui eu vou utilizar para uma faixa de valores de tensão. Por exemplo, se eu usar essa escala que tem o número 2 aqui, ó, que é que o meu multímetro ele vai me indicar aqui valores de tensão até 2 volts, tá? Se eu utilizar os 600 é porque eu tenho um valor de tensão aqui entre 200 e 600 volts, sempre assim, tá? Então, se eu vou trabalhar num circuito em que a alimentação é inferior a 2 volts, tá? Eu vou usar aqui a escala número 2, tá? Se o meu circuito, por exemplo, tem 5 volts, ou sei lá, tem 100 volts, se eu for usar a escala de 2 volts aqui, ó, o multímetro não vai me indicar nada, tá? Essa escala menor aqui, de 2 volts, tá? Ela é pensada para lhe mostrar aqui um valor decimal, tá? Com maior precisão. Por exemplo, se eu vou trabalhar num local em que a tensão é 600 volts, por exemplo, 500 a 600 volts, você não tem uma diferença muito grande, né? Se você tem 600 volts ou 600,5, por exemplo. Então é um valor desprezível, tá? Meio volt comparado aos 600 é praticamente nada. Então essa variação é muito pouca. Agora, por exemplo, se você tem um circuito que trabalha com 2 volts, tá? Então de 2 volts para 1 volt e meio, bom, esse meio volt agora vale muita coisa, tá? Então, é preciso que o meu multímetro, né, me dê informações detalhadas sobre essa parte decimal. Se eu tenho 1 volt e meio, se é 1,55, 1,56, 57, porque eu estou trabalhando com um valor muito baixo de tensão. Então qualquer variação ali, tá, pode ser importante.
Quando eu trabalho com valores altos, 200 volts, 600 volts, essas variações menores não são tão importantes, tá? Então, eu acabo trabalhando com uma precisão um pouco menor, né, justamente porque essa divergência de meio volt ou de décimos de volts aí não é tão significativa, tá? Então eu preciso escolher a melhor escala, né, para a situação que eu vou aplicar o meu multímetro, tá? Então vamos lá, um exemplo clássico, né? A gente trabalha na área automotiva, a tensão nominal da bateria automotiva é 12,6 volts. Então quando eu for aplicar o multímetro para medir tensão da bateria, eu vou utilizar a escala mais adequada, que é a escala de 20 volts, tá? Se eu aplicar o multímetro na bateria e colocar a escala de 12 volts, ele não vai me mostrar nada, ou vai mostrar um zero, tá? Ou vai mostrar um número 1 e ficar travado, tá? Aquilo ali quer dizer que você não tem indicação nenhuma, tá? Você selecionou a escala incorreta. Se você colocar 20 volts, ele vai marcar o valor corretamente, tá? Então olha só, vou utilizar esse exemplo aqui. Vou selecionar a escala de 600 volts para fazer uma medição, tá? Então, assim que eu selecionar, deixa eu mostrar antes aqui como é o circuito que ele vai me mostrar aqui, tá? Porque senão ele vai montar tudo aqui. Deixa eu mostrar para vocês qual o circuito que a gente vai avaliar. Deixa eu ver aqui, cadê ele? Opa! Ele tá aqui, gente. Não, coloquei ele. Tá. Esse aqui, tá aqui. Esse é o circuito que a gente vai avaliar, tá? Lá no nosso simulador. Então olha só, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma fonte, ó, que é uma bateria aqui, tá? Eu tenho uma lâmpada, que está numa base aqui, mas é uma lâmpada, tem os dois terminais dela aqui, tá? E eu tenho um interruptor, ok? Previamente eu já acionei o interruptor e a lâmpada já está aqui acendendo, tá? A lâmpada está acesa aqui, ok? E eu tenho aqui o meu circuito montado e energizado, tá? E aí eu preciso agora aplicar o meu multímetro aqui, nesse circuito. Então vamos pensar, por exemplo, que a gente não sabe o valor de tensão desse circuito. Eu não sei, tá? Como é uma bateria, gente, uma pilha que está ali, a gente sabe que a tensão é contínua, tá? Então eu vou ter que selecionar a escala de tensão contínua. E muito provavelmente, como é uma pilha, ele não vai trabalhar com uma tensão muito alta, né? De 600 volts, de 200 volts. Mas vamos supor que a gente não sabe, tá? Então quando você não sabe, né? Qual é a ideia? Começar pela escala maior, tá? E você vai descendo, né, até um valor que você tem uma precisão, né, considerável dos valores, tá? Então o nosso circuito que a gente vai medir é esse aqui, tá? E o que a gente vai medir é tensão, gente. Se eu vou medir tensão, observe, eu tenho que aplicar o meu multímetro em paralelo com o circuito. Então eu vou mostrar aqui antes os detalhes, depois a gente vai lá para o simulador, tá? Como é que eu vou instalar o meu multímetro em paralelo? Primeira coisa, né? Eu vou selecionar a escala de tensão contínua aqui, ó. Vou selecionar 600 volts, porque eu não sei qual a tensão, tá? Vamos supor que a gente não sabe qual a tensão. Selecionei 600 volts, tá? E aí eu vou conectar as minhas pontas de prova. A ponta preta vai estar aqui no comum, tá? A ponta vermelha, tá? Se é para tensão, ó, eu vou conectar ela aqui. Então vou conectar a ponta vermelha aqui. E aí eu vou aplicar o meu multímetro em paralelo com o circuito. Eu vou mostrar aqui para vocês que realmente o multímetro vai estar em paralelo com o circuito se eu colocar dessa forma, tá? Então é muito comum a gente ouvir falar, ó, quando vai medir tensão, muito simples, né? Positivo no positivo, negativo no negativo, tá? Então como é que eu vou fazer aqui, gente? Ó, vou pegar a ponta vermelha e eu vou conectar nesse terminal aqui, para eu medir. E a ponta preta eu vou conectar nesse terminal aqui para eu medir. Então aqui eu vou estar medindo a tensão da lâmpada, tá, gente? Então perceba aqui que eu coloquei o multímetro aí em paralelo com o circuito. Poxa, não estou conseguindo ver dessa forma que o multímetro está em paralelo. Então vamos lá seguir aqui o fluxo de corrente. Vou utilizar aqui o sentido convencional da corrente, tá? Então vamos supor que a corrente vai sair da bateria aqui, da fonte, tá? Vai passar pelo interruptor. Deixa eu diminuir aqui.
vai passar pelo interruptor, ela vai fluir por aqui, ainda não diminuir. Tá, deixa assim mesmo. Ela vai fluir pelo interruptor aqui, ó. É quando chegar aqui, gente, ó. Perceba que nesse ponto tem um nó aqui, tá? Eu tenho duas possibilidades aqui de caminho para essa corrente passar. O primeiro caminho é ela entrar aqui para ir para a lâmpada, tá? E o segundo caminho é esse aqui, ó. Então perceba que houve uma divisão. Ou seja, o circuito aqui agora é um circuito paralelo, tá? Quando eu coloquei o meu multímetro aqui, a corrente agora, ó, parte, né? Claro, a ideia é que a corrente que venha para o multímetro aqui, né, seja bastante desprezível, tá? Se ela for zero, eu tenho um voltímetro que a gente chama de voltímetro perfeito, tá? Mas enfim, isso não entra em questão agora. A ideia é que observe que a corrente vai ter dois caminhos para fluir, tá? Esse caminho aqui, que é para ir para a lâmpada, no terminal dela lá. Deixa eu botar aqui o que seriam os terminais internos aqui, ó, tá? E o outro caminho é entrar no multímetro. Ou seja, eu apliquei o multímetro em paralelo com o circuito. Aqui da mesma forma, ó. Da mesma forma aqui, né? Se você fizer o caminho contrário aqui, aqui tem um nó, tá? Tem duas possibilidades de caminho, aqui e aqui, tá? Então, o meu multímetro está em paralelo com o circuito, beleza. Ok? Então ele vai marcar um determinado valor de tensão. Vamos ver isso agora lá no simulador. Como é que fica? Então tá aqui. Vou selecionar aqui a escala de 600 volts, tá? Pra gente medir. Selecionei, coloquei as pontas de prova, tá? O circuito já está ali em paralelo. Então observe que aqui, quando eu selecionei 600 volts, ele mostrou 3 dígitos ali e mostrou um valor de 4, tá? Mostrou um valor ali que seria 4 volts, tá? Só que assim, na escala de 600 volts, ela é apropriada para uma tensão bastante alta. Então mostrou 2 zeros ali e apenas o valor 4, tá? Então assim, por exemplo, eu posso ter um valor ali que o primeiro dígito é 4, mas o segundo dígito eu não consigo ver porque o valor de tensão do circuito nesse caso, tá? É bem mais baixo que 600 volts. Então, os 2 dígitos iniciais ali tá zerado, ou seja, o valor é mais baixo, tá? Tem um 4 ali, mas realmente é 4 volts? É 4 volts certinho que eu tenho de tensão? Tá? Não sei. Então vou melhorar a indicação do meu instrumento e vou selecionar a escala de 200 volts, tá? Vou para 200 volts. Opa! Ó, então já não era 4 certinho, ele já mostrou 4.2, tá? Então eu já sei que o valor é próximo a 4 volts ali, tá? Só que 4.2 dá para melhorar. Eu posso usar 2 dígitos ainda depois da vírgula, tá? Se eu utilizar a escala correta. Então se eu já sei que está na faixa de 4 volts, gente, eu preciso utilizar a faixa de 20 volts para eu ter uma precisão maior. Então vamos descer para a escala de 20 volts. Desci para 20 volts, observe. 4.27 volts. Então observe que eu tive um resultado mais detalhado, tá? Agora eu tenho uma precisão ali centesimal, tá? Então o valor da tensão dessa lâmpada aí é 4.27 volts, tá? E assim, gente, se você já sabe qual a tensão do circuito antes de aplicar, você já vai na escala correta, tá? Eu coloquei uma condição em que a gente não sabia, tá? A gente supôs que a gente não sabia, tá? Nada sobre o circuito, e aí a gente colocou a escala de 600 volts. Mas, por exemplo, a gente já sabe que essa bateria aí, ela tem uma tensão baixa de trabalho, tá? Então tem uma indicação na bateria, por exemplo, né, que é de 4,5 volts, tá? Como a gente tem uma indicação aqui, né? A gente não utilizou porque eu dei um exemplo, se a gente não soubesse, mas tem aqui 4,5 volts. Então você já sabe que o máximo que ela vai marcar é isso aqui. Bom, 4,5 volts está entre 2 e 20, então eu vou usar a escala de 20, tá? Então marcou lá 4,27 volts. Ah, mas se eu usar a escala de 2 volts, que é abaixo do valor da tensão esperada, o que é que vai acontecer? Ficou um travado aqui, tá vendo, gente? Então,
Isso quer dizer o que? A escala está errada. O valor da tensão é superior ao valor que eu escolhi na escala. Tá? Então essa é a ideia, tá? Então para medir tensão, gente, ó, coloca o multímetro em paralelo. Escolhe a escala correta e ele vai marcar o valor. Tá? Essa é a ideia para medir tensão, tá? Utilizando aí o nosso multímetro. Tem outros exemplos aqui. Deixa eu colocar um outro exemplo aqui. Ó. Tem outro exemplo aqui. Medição de tensão na bateria, por exemplo, ó. Aí tem outro multímetro aqui pra gente ver. Então eu peguei o meu multímetro aqui. Então, ó, AC, gente, aqui é por sigla, tá? É a mesma coisa, ó. Tensão DC, tensão contínua, tá? Tensão AC, tensão alternada, tá? Aqui, ó, quiloohms. Então isso aqui é para medição de resistência, ó. Miliampere DC, ou seja, corrente contínua, tá? Como eu vou avaliar tensão, tá? Eu coloco em tensão DC, que é tensão contínua, porque é uma bateria, tá? Então o que foi que eu fiz ali, ó? Peguei um terminal positivo no positivo, terminal negativo no negativo, tá? Aí foi bom eu trazer esse exemplo, porque é o seguinte. Ah, mas se eu trocar, se eu colocar a ponta vermelha no negativo e a preta no positivo, não tem problema, gente. O multímetro só vai mostrar um valor negativo, ó, na frente do valor, tá? Mas vai mostrar o mesmo valor de tensão, tá? Então, para esse tipo de medição não tem problema inverter, tá? Tem muita gente que pega o multímetro e fica naquela coisa. Poxa, o vermelho aqui tem que ir lá no positivo. Você pode colocar invertido, tá? Nesse caso. E aí ele vai mostrar apenas um valor negativo na frente do valor da grandeza, tá? Do valor da tensão. Correto? Então aqui, ó, medição de tensão, certinho, ó, positivo no positivo, negativo no negativo, tá? Essa é a ideia, sempre assim. Depois eu vou abrir um simulador pra gente fazer algumas medições, tá? Aí a gente consegue mexer nas pontas de prova, tá? E fazer algumas medições. Mas essa é a ideia, tá, gente? Na medição de tensão, sempre dessa forma. Ok? Então deixa eu desligar aqui o meu multímetro. Tá, mas se for tensão alternada, né? Então, por exemplo, na tomada lá de casa. Então, eu vou utilizar, né, da mesma forma as pontas de prova para medir tensão, né, a vermelha aqui e a preta na comum, tá? Então eu vou escolher a escala de 600 volts. Escolhi a escala de 600 volts, chego na minha tomada lá, ó, nos dois terminais específicos para medir. Observe, ele marcou aí 230 volts, tá? Só que agora eu estou trabalhando com tensão alternada, mas continuo, ó, colocando aqui o multímetro, né? Cada um no seu terminal específico. Lembrando que na tensão alternada não existe o lado positivo e o lado negativo, tá? Lembra que eles se alternam. Então eu coloco uma ponta em cada terminal. Então observe que aqui ele usou até um outro conector que tem a mesma coloração, ó. Mas se fosse o vermelho e o preto aqui também é da mesma forma, tá? Um em cada terminal extremo das tomadas, e aí você tem o valor de tensão aqui referente, tá? Essa é a ideia, sempre dessa forma para medir tensão, tá, gente? Vamos voltar aqui. Tá, mas agora eu quero medir corrente, tá? Então se eu quero medir corrente, gente, eu vou utilizar essa área daqui, lembra? Ó. Então eu tenho a escala azul aqui, né? Para os valores em miliampere, tá? Onde eu vou usar esse terminal aqui azul. E o vermelho aqui, tá? Se a minha corrente for superior a 20 miliampere, tá? Então eu vou ter que trocar a ponta e colocar aqui. Se eu não souber, já joga aqui de cara no 10 ampere, tá? Para poder ele fazer a indicação, correto? Então, vamos lá aplicar aqui o meu multímetro para fazer a medição de corrente, tá? Então, gente, para fazer a medição de corrente, então vamos voltar lá no nosso quadro aqui. Ó, para medição de corrente, a primeira coisa é que eu vou ter que mudar a escala aqui, né? Eu não vou usar essa escala mais de tensão contínua, eu vou usar aqui, corrente contínua, tá? Só que aí o que acontece? A gente viu que para medir corrente,
tá? O meu multímetro agora, ele tem que estar em série, tá? Tem que estar em série com o circuito, para medir corrente, tá? Bom, mas para ele ficar em série com o circuito, gente, eu vou precisar abrir o circuito aqui, tá? Em algum ponto. Para abrir o circuito, logicamente, quando eu abrir o circuito, a lâmpada vai apagar. Então eu preciso abrir o circuito. Por exemplo, eu posso abrir o circuito desconectando esse terminal aqui, tá? Que é o que vai acontecer lá no simuladorzinho. Então se eu desconectar aqui, o que acontece? Essa lâmpada vai apagar e o circuito vai ficar aberto. E aí eu vou ter que completar o circuito com o multímetro, fazendo ele ficar em série com o multímetro, tá? E isso é muito simples. Então a gente vai ver isso lá no simulador, tá? Como é que vai funcionar. Então, vamos lá. Então eu vou selecionar aqui, é o mesmo circuito que a gente vai medir. Só que agora eu quero medir corrente, tá? Vamos medir corrente. E aí para medir corrente, a gente vai ter que trocar as pontas aqui, tá? Então se a gente for... logicamente eu vou ter que sair daqui do ponto de medição de tensão, tá? E eu vou ter que trocar as pontas. Vou utilizar aqui um valor em miliampere, né? O conector aqui nesse terminal tem escrito miliampere, ou aqui que tem 10 ampere, tá? Então assim, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que a gente não sabe ainda o valor de corrente. Eu não tenho noção da corrente que vai estar passando ali. Eu sei que é abaixo de 10 ampere, mas eu não sei qual é o valor de corrente, tá? Então eu vou selecionar aqui a escala onde tem 20 mA e 10 ampere, tá? Vou selecionar aqui. E aí o simulador vai me perguntar, tá? Só que no seu caso lá, né, você vai apenas colocar aqui e fazer a leitura, tá? Vou colocar aqui na escala de 20 mA ou 10 ampere. E aí a questão é, então ele já indica pra gente aqui, ó. Se você não tem ideia, tá, da intensidade da corrente, você vai colocar a ponta vermelha, né, onde tem 10 ampere, tá? Se você sabe que a intensidade, né, é inferior a 20 mA, tá? Você pode utilizar esse terminal aqui de miliampere, tá? Então, como é um simulador, eu tenho que informar aqui, tá? Qual a opção que eu quero. Então, vamos supor que a gente não sabe, eu não tenho ideia, tá? Do valor de intensidade de corrente. Então, se eu não tenho ideia, eu vou ter que colocar a minha ponta de prova aqui, no 10 ampere, tá? Então, eu vou colocar a ponta de prova no 10 ampere ali, ó. Então, abri o circuito, ó. Ó o que eu fiz. Eu abri o circuito, eu tirei o fio que estava conectado aqui, tá? Eu tirei ele, abri o circuito, a lâmpada apagou, tá? E aí, o que foi que eu fiz aqui, né? Eu peguei a minha ponta do multímetro, liguei aqui nesse terminal do interruptor, tá? E a ponta preta aqui, ó, eu coloquei nesse outro terminal que vai para a lâmpada, tá? E aqui eu posso chavear, ó. Ele está desligado aqui, eu desenergizei antes de tirar. Desliguei ele, tirei a conexão, tá? E coloquei a ponta de prova aqui do multímetro dessa forma. Então eu escolhi 10 ampere porque eu não sei o valor da corrente, eu não tenho noção. Então para não queimar o aparelho, eu uso a escala maior, 10 ampere. Então conectei uma ponta do multímetro aqui, tá? E a outra ponta do multímetro aqui, tá? Então observe que aquele fio que estava aqui eu tirei, eu abri o circuito. E observe, gente, que claramente agora só tem um caminho para a corrente seguir, tá? Então o circuito está em série, mesmo com o multímetro conectado. Então quando a corrente sair daqui, ó, ela vai vir para cá, vai passar pelo interruptor, vai sair, vai entrar no multímetro, tá? Sair do multímetro para chegar até a lâmpada, ok? Então meu multímetro ele vai passar a fazer parte do circuito, tá? Ou seja, ele vai estar em série com o circuito. Dessa forma eu meço corrente, tá? Então o que é que eu faço agora para ele me indicar o valor aqui? Eu vou acionar aqui o interruptor. Então assim que eu acionar, ele vai mostrar um valor aqui, ó. Então ele mostrou pra gente ali um valor de 0,18 ampere, tá? Então 0,18 ampere, gente. Então 0,18 ampere, se a gente for fazer a conversão aí, tá? Para miliampere, se a gente for multiplicar esse número por 1000 aí, é só correr a vírgula aqui, né?
Então vai ficar 1.8, 18, 180, tá? Então seria cerca de 180, tá? Cerca de 180 miliampere, fazendo a conversão aí. Tá, mas aí eu quero melhorar esse valor, nesse caso. Então eu posso selecionar aqui outra escala, tá? Para medir. Como por exemplo, eu vou selecionar agora a escala de 200 miliampere, tá? Então agora eu preciso trocar a ponta, tirar aquele 10 ampere e colocar aqui para miliampere. Vou fazer isso. Vou escolher 200 miliampere. Então olha aí, troquei o local da ponta, tá? Vou acionar o interruptor aqui. Olha aí, ó. Então observe que a precisão melhorou. Ali, fazendo a conversão, né, como eu tinha um valor limitado de dígitos, a gente faria a leitura de 180 miliampere. Né? Só que aplicando agora numa escala menor, porém dentro das condições do meu terminal, eu agora obtive um valor mais, digamos assim, preciso. Então agora sim eu sei que o valor da corrente que está passando aqui é 184,7 miliampere, tá? Então aquele 180 lá foi um valor que a gente estimou, porque a gente utilizou uma escala maior aqui no multímetro. Não tinha a quantidade de dígitos suficiente para mensurar um valor adequado. E aí depois a gente chamou para a escala, tá, aceitável, depois de ter utilizado 10 ampere, visto que o valor era na faixa de 180 miliampere. Então eu pude selecionar a escala de 200 miliampere, trocar a ponta aqui e obter um valor, né, melhorado. Então o valor de corrente que está passando aí, 184,7 miliampere, tá, gente? Ok? Essa é a ideia. Então só para a gente ver aqui, o que aqui o meu simulador ele vai informar, vou colocar aqui, ó, no valor na escala de 12 miliampere, tá? Então quando eu colocar aqui na escala de 12 miliampere, ó, coloquei aqui, olha só, vou ligar o interruptor. Então o que aconteceu? A escala que eu selecionei é até 12 miliampere. Só que se a gente fizer os cálculos aqui, com base na resistência da lâmpada, na tensão, a gente vai ver que a corrente que a gente mediu previamente é de 180 miliampere. Então o que foi que aconteceu? A lâmpada nem acendeu, porque o fusível interno que protege, né, o circuito interno do multímetro para essa escala aqui, ó, tá? Ele foi superado, o valor de corrente é maior do que o valor do fusível. Então esse fusível ele rompeu dentro do meu multímetro. Então a lâmpada não vai acender aqui, tá? Não adianta eu acionar, não vai deixar eu acionar aqui, mas ela não vai acender. E aí eu vou ter que fazer o reparo aqui, pelo menos a substituição do fusível, se isso for possível, tá? Então tem que lembrar de utilizar sempre a escala correta, para não acontecer isso aí, tá? De eu danificar o instrumento, correto? Então sempre dessa forma, tá, gente? Essa foi a medição de corrente, sempre em série. Deixa eu voltar aqui no quadro. Acho que eu tenho uma imagem aqui para medição de corrente, para a gente ver, tá? Então observe, vou pegar um mais fácil. Observe esse exemplo aqui, gente, ó, para medição de corrente, ó. Então tem o meu multímetro aqui. Então perceba que o meu multímetro está em série aqui, ó, com o circuito. Então eu tenho a minha fonte aqui, né? A minha fonte aqui, que é a bateria, e eu tenho o meu consumidor aqui, que é o motorzinho elétrico, tá? Então o que foi que eu fiz aqui, ó? Sem o multímetro, o circuito estava assim, dessa forma, né? O fio via para cá e não tinha o multímetro. Aí você tinha negativo aqui, positivo, o motor girava aqui, tá? Só que aí eu abri o circuito aqui, tá? Eu rompi aqui, abri o circuito e coloquei o meu multímetro em série. Então agora, para a corrente chegar no motor, ele precisa passar pelo multímetro. Então o circuito está em série, tá? E aí abri o circuito, coloquei o multímetro em série, ele aí vai marcar o valor de corrente que vai estar passando ali, tá? Lembrando de selecionar a escala correta, tá, gente? Como a gente viu aqui no nosso simulador. Aqui da mesma forma, ó, gente. Então, também multímetro aplicado em série com o circuito aí, ó, realizando a medição de corrente,
tá? Então observe, o multímetro está em série com a lâmpada ali, ó. Então eu sei qual a corrente que vai estar circulando aí nesse circuito, tá? Vai ser possível mensurar. Lembrando de novo de selecionar a escala correta, tá, gente? Beleza? Tá. E para medição de resistência? A resistência é aplicada sempre num consumidor, gente. Então eu tenho um consumidor e eu quero saber a resistência desse consumidor. Então, sempre que for possível, você remove o consumidor do circuito. Então eu quero medir a resistência da lâmpada. Você remove a lâmpada do circuito e faz a medição individual da resistência da lâmpada. A não ser que você queira medir a resistência do circuito como um todo, tá? Mas lembrando, sempre que for medir resistência, o circuito deve estar desenergizado, tá? Então vamos lá. Então eu tenho uma escala grande aqui para medição de resistência, tá? Então eu tenho aqui valores em mega em quilo, tá? Normalmente o máximo que a gente vai utilizar aqui são valores em quilo-ohm, tá? Então eu tenho aqui, ó, de 20 a 200 kΩ, eu uso aqui a escala de 200, de 2 a 20 kΩ a escala de 20, tá? De 200 ohms a 2 kΩ, que são 2000 ohms, né? Eu uso a escala de 2. Se o valor é inferior a 200 ohms, eu utilizo a escala de 200 ohms, tá? Então vamos colocar aqui no valor de 200k, tá? Ou melhor, vamos começar aqui pelo 2 mega, tá? Ó, eu tenho um resistor aqui. Observe que ele não está aplicado em fonte, não tem nada, só tem o resistor com os dois terminais. Então eu tirei ele do circuito e vou medir a resistência dele, fora, desenergizado. Ele não está alimentado, tá? E vamos supor que eu não sei o valor aqui do meu resistor. Então, comecei com a escala maior, 2 mega. Poxa, não marcou nada. Pô, não marcou nada, mas por que não marcou nada? Então, provavelmente o valor é tão pequeno aqui que ele não consegue marcar, tá? Com esses dígitos aqui considerados. Vou usar 200k ohms, tá? Coloquei em 200k ohms aqui, ó, e também não marcou nada, tá? Não marcou, ele ainda não está conseguindo indicar, tá? Muito provavelmente o valor é muito pequeno para a quantidade de dígitos em k1, em 200k ohms aqui, na escala de 200k ohms. Vou baixar para 20. Baixei para 20, ele já marcou ali, ó, 0.03, tá? Então eu tenho um valor nessa escala aí centesimal, tá? 0.03, o 3 está na casa centesimal. Por isso que quando eu joguei aqui em 200k ohms, ele não apareceu nada. Porque aqui eu só tenho a casa decimal, ó. Não tem a casa centesimal, então não iria aparecer nada. Então eu vou melhorando o valor. 20k, já apareceu. Opa, 0.03 kΩ. Se eu fosse transformar aqui, a grosso modo, para ohms, né, eu vou dividir vou multiplicar por 1000 aqui, né? De quilo-ohms para ohms. Porque se eu tenho 1 kΩ, eu tenho 1000 ohms, né? Então eu tenho que multiplicar sempre por 1000. Então multiplicando aqui por 1000, eu teria uma casa aqui, duas casas aqui, seria 3, mais duas casas, 30. Cerca de 30 ohms, né? Bom, 30 ohms para a escala de 20k, que é 20.000, poxa, tem que descer a escala, né? Então vou descer para melhorar o valor, 2k ohms. Opa, já apareceu ali 39, então já não era 30 exato, né? 39 ohms, né? Ele está indicando aí. Só que ainda tem um dígito zero na frente ali, então esse valor ainda está baixo para essa escala, tá? Então se eu sei que é na faixa de 30 ohms que vai estar, eu vou usar a escala de 200, tá, gente? Então, vou colocar na escala de 200 aqui, e aí ele vai me dar 39 ohms exatos ali, ó. Então por que marcou 0.03 nessa escala aqui, né? Porque pela configuração da escala aqui, ela não consegue me mostrar, tá? Ele não conseguiria mostrar o valor exato aqui porque a escala está alta. Aqui é a escala para até 200.000 ou até 20.000 ohms, né? Então não teria como ela me mostrar um valor aqui mais apurado. Então eu preciso colocar na escala correta, tá? Que é a escala de 200 ohms nesse caso, para esse valor de resistência. Então coloquei na escala de 200 ohms, ele mostrou aqui
o valor de resistência aqui é 39 ohms, tá, gente? Então, essa é a ideia. Então, ó, medição de resistência, lembra a ponta de prova onde está aqui, ó. Tá vendo? Já coloquei aqui de volta, ó, para medição de resistência e o preto no comum, tá, gente? Então, essa é a ideia, tá? Então, a gente viu aí como é que a gente aplica as medições de tensão, de corrente e de resistência, tá? Utilizando a escala e as posições aqui adequadas, das pontas de prova, tá, gente? Aí eu vou passar também para vocês aqui, vou mostrar alguns simuladores aqui para a gente montar o circuito e aplicar o multímetro para fazer as medições, tá? Num simulador agora, beleza? Então já vou abrir ele aqui para a gente aplicar, tá? Então, gente, trouxe um simulador aqui, tá? Tá aqui um veículo, a bateria tá aqui, a gente vai aplicar o multímetro para medir a tensão da bateria, tá? Então, muito simples, ó. Meu multímetro tá aqui, ponta vermelha na escala de tensão aqui, ponta preta na comum, tá vendo? Então, o que eu vou fazer, tá? Como a ponta tá em cima da escala aqui, tá? Então, vamos colocar as pontas de prova para fazer a medição, tá? Então, já de propósito, eu vou conectar a ponta preta no positivo e a vermelha no negativo, tá? Como a gente viu, a indicação tem que ser feita normalmente apenas com um sinal negativo, tá? Na frente do visor. Então, ó, vou pegar aqui ponta preta, positivo, ponta vermelha, negativo, tá? Vou escolher a minha escala aqui, tá? A tensão da bateria aqui, gente, é por volta de 12 volts, tá? A tensão nominal 12.6. Então, eu vou utilizar a tensão aqui para esse multímetro, tá? Aqui é o seletor, tá? Se é alternada, tá desligado, tá? Então, vou chavear aqui só para vocês verem. Para alternada, tá? Ou para contínua, tá? Se for alternada aqui, se for contínua aqui. Então, a bateria é tensão contínua, tá? Se o valor nominal da bateria é na faixa de 12 volts, eu vou utilizar a escala de 20 volts, né? Que é de 2 a 20. Nesse multímetro aqui, perceba que eu tenho mais uma escala aqui, ó, que é de 200 milivolts, que eu não tinha naquele multímetro que eu mostrei lá para vocês. Então, de 200 a 2, utiliza a escala de 2. Tá? Abaixo de 200 milivolts, utiliza 200. Como aqui é 12 volts, tá entre 2 e 20. Então, vou utilizar a escala de 20. Tá? Então, vou chegar aqui, ó, perceba que 200 milivolts não marcou nada, 12 volts não marcou nada. Vou pular para 600 para a gente ver, né? 600 marcou 12, tá? Com o sinal negativo. 200, 12.1, melhorou, tá? Ele me deu um valor aqui mais preciso, tá? Vou colocar em 20 agora, que é a escala ideal. Ó, 12.10 volts, tá? Então, por que esse menos na frente? Porque eu troquei as pontas de prova. Se eu inverter aqui, gente, ó, vou colocar a ponta vermelha aqui e a ponta preta aqui. Mesmo valor, agora sem o menos, tá? Então, é assim que eu meço a tensão, tá, gente? Da bateria, nesse caso aí, ok? Beleza. Gente, vou mostrar um outro simulador aqui, tá? Pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Tá. Então tá aqui. É um simulador bem simples. Ele me dá alguns elementos aqui para eu fazer medição, tá? Então vamos pegar a bateria, por exemplo. Eu peguei uma bateria aqui, ó. Meu multímetro tá aqui. Se eu tenho uma bateria isolada, gente, o que é que eu vou medir nela aqui? Tensão, tá? Então é uma tensão contínua, tá? Então vou chegar aqui na minha escala, ó, tá desligado, tá? Vou colocar aqui, é milivolt ou volt? Muito provavelmente é volt, tá? Isso aqui deve ter, sei lá, 1,5 volt, não sei, né? Normalmente essas baterias, essas pilhas são 1,5 volt, mas vamos lá. Não sei o valor, coloca na escala maior, volt, tá? Então já tá aqui, ó, ponta vermelha no terminal para medir tensão, ó, tá vendo? O vizinho aqui, preta na comum. Vou selecionar a escala aqui do volt, tá? Selecionei, só que tá aqui, ó, AC, alternado. Então, ó, cada multímetro vai ter uma estratégia. Nesse multímetro aqui, Select, é o que eu vou mudar. Vou apertar Select, ele trocou para DC, tá vendo? Contínua. Agora eu posso medir lá nessa pilha. Então, vou pegar a ponta vermelha aqui, colocar num terminal, ponta preta no outro terminal.
Ó, marcou 1,5 volt, tá? Então marcou aí, medição de tensão feita tranquilamente. Deixa eu só dar verificar se realmente está gravando aqui, gente. Tá sim. Então, vamos lá. Então eu quero medir agora a resistência de um alto-falante. Tá? Peguei o alto-falante aqui. Tem os dois terminais dele aqui, tá vendo? Então se é resistência, gente, ó, ferradurazinha, símbolo do ON. Terminal vermelho aqui, ó, para medir resistência, tranquilo. Vou selecionar lá a escala de resistência. Selecionei a escala de resistência. Então, ponta vermelha no terminal, ponta preta no outro terminal. E vai marcar o valor de resistência aí, 8 ohms, tá? É o valor de resistência desse alto-falante. Ah, você trocou as pontas de prova aqui, né? A ponta vermelha, o terminal vermelhinho do alto-falante lá, você não botou a ponta vermelha, não tem problema, tá, gente? Inclusive essas cores aqui, né, nem sempre vai vir com a cor, só vai vir o terminal, tá? Mas se eu inverter aqui, ó, coloquei aqui a pontinha aqui, na pontinha aqui, marcou lá os 8 ohms também, da mesma forma, tá? Então essa é a medição de resistência. Vamos escolher aqui a medição de corrente, tá? Então, meu circuito está aqui, uma bateria de 9 volts, um resistor, um LED aqui, tá vendo? Vermelho. E aí o circuito já está aberto, só para eu plugar o multímetro para medir. Então, não sei qual o valor de corrente que passa aqui, tá? Tem um resistor aqui, né? Tem um LED normalmente trabalha com uma corrente muito baixa. Mas, enfim, vou me resguardar, vou escolher ampere, tá? Escolhi ampere, botar o multímetro aqui. Agora, ó, tá AC, gente, ó, não posso deixar. Aqui é ampilha, tá? Trabalha com corrente contínua. Select, mudei para DC, vou colocar meu multímetro, tá? Perceba que aqui, ó, nesse caso, como eu selecionei ampere, ó a ponta de prova onde está aqui, ó. No A, se fosse miliampere, tá? Eu colocaria a ponta de prova aqui. Botei ampere primeiramente. Coloquei o multímetro aqui, coloquei o multímetro aqui, em série, tá? Então ele marcou ali, ó, 0.010, tá? Ampere. Ou seja, se eu fosse converter para miliampere aqui, ó, vou multiplicar por 1000 aqui, ó, 1, 2, 3, cerca de 10, tá? Miliamperes, tá? Então, já que eu sei que é cerca de 10 miliamperes, é um valor consideravelmente baixo, vou trocar e vou colocar na escala de miliampere aqui, tá? Coloquei na escala de miliampere, vou refazer a medição. Coloquei aqui, então ele marcou, ó, 10.1 miliampere, tá, gente? Então, sinal negativo ali, porque, ó, ponta vermelha tá no terminal negativo aqui, ok? Se eu inverter aqui, ó, como já vimos, tá? Mesmo valor, 10.1 miliampere, tá? Então, medição de corrente, tá, gente? Então, já vimos aí os 3 exemplos, tá? Bom, gente, então, eu vou mostrar aqui uma montagem de um circuito agora, tá? Para a gente aplicar esses conhecimentos. Então, ó, vou fazer um circuito aqui para acender 2 lâmpadas em série, tá? Utilizando um relé, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui, tá? Como essa versão aqui, né, eu não posso colocar muitos elementos, tá? Então eu vou resumir a quantidade de elementos, porque eu estou utilizando a versão gratuita, tá? Então olha só, eu vou utilizar uma fonte, que é a bateria, tá? Vou colocar ela aqui. Vou utilizar também um relé, tá? Vou colocar ele aqui. Um relé. Vou utilizar uma lâmpada aqui, outra lâmpada aqui, tá? Vou utilizar também um interruptor, tá? Para fazer algumas o acionamento do meu relé aqui, tá? Então o que é que eu vou fazer? No relé a gente está conseguindo ver claramente aqui os terminais da bobina, tá? E os terminais aqui para o circuito de carga. Aqui é um relé de 5 pinos, a gente viu o relé de 4 pinos, tá? Então a gente vai excluir esse pino aqui, tá? E vai trabalhar com esses dois aqui, tá? Que é o 30 e o 87, como a gente viu. Então, ó,
Primeiro, né, vamos colocar o aterramento logo aqui. Eu vou colocar um aterramento, tá? Então na bateria, no negativo aqui, ó. Vou colocar um aterramento aqui. Aterrei a bateria, tá? No relé, o que eu vou ter, gente? Eu preciso de um 30, né? Que é um positivo direto, que vai entrar aqui nesse pino do meio, tá? Então, eu vou chegar aqui, colocar uma conexão 30 aqui, tá? Coloquei uma conexão 30, tá? Beleza. Agora eu vou precisar conectar os meus consumidores aqui, né? No caso são duas lâmpadas, vou ligar elas em série aqui. Vou botar aqui no 87, tá? Eu vou pegar um fio aqui, vou passar aqui, tá? Para não ficar muito ruim de observar. Vou fazer assim. Então, ó. Fiz aqui. Tomara que o programa permita eu adicionar essa quantidade de fios aqui. Então, beleza. Fiz a conexão. Preciso aterrar a lâmpada. Então, vou pegar um aterramento aqui, ó. Tá? Eu acho que eu só posso usar 2 aterramentos. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aterrar aqui vou colocar esse aterramento aqui. Aterrei a lâmpada, tá? Mas não está funcionando, porque o relé não armou, tá? Vou fazer a conexão agora para alimentar o relé. Então, positivo da bateria vem aqui para o interruptor. Deixa eu desligar o interruptor aqui, deixa eu desligar. Ah, já está desligado, né? Tá. E aí, eu vou agora conectar o meu interruptor com os terminais da bobina aqui, tá? Então, para ficar, vou passar aqui, ó. Passar ele aqui, tá? Eu vou puxar esse cara aqui. Não dá, então eu vou descer mais uma linha aqui, tá? Pra ficar... Deixa eu enxergar melhor. Beleza, vou passar ele aqui. Vou botar um terminal aqui. Vou fazer a ligação aqui, tá? Ó. Beleza. Eu só preciso agora de aterrar o meu relé aqui, tá? Como eu não vou conseguir botar outro aterramento, provavelmente, deixa eu tentar. Não vai deixar. Então eu vou pegar uma conexão aqui e vou ligar no mesmo aterramento da lâmpada, tá? Então, ó, vou puxar aqui, fazer assim para não ficar muito sujo o circuito. Então, ó, subir, eu vou conectar aqui, mesmo aterramento. Conectei, gente, tá? Conectei aí meu circuito, deixei ele desenergizado aqui, desliguei aqui o interruptor, tá? Então o que acontece aí? As conexões foram feitas, tá? E aí o que acontece, ó? Vamos rever aqui as conexões. Então, ó, bateria, né? No negativo, tá aterrado, tá? Positivo que sai da bateria. Observe que aqui eu não usei fusível não, tá? Se eu quisesse eu usava fusível, não usei fusível. Mas olha só, aqui tem um paralelo, né? Sai da bateria, eu posso subir, eu posso descer, tá? Então descendo, né? Eu entro aqui no terminal 30 do relé, tá? Que é essa chave aqui, que quando eu acionar o relé, ela vai juntar aqui, grudar nesse pino de cá, que é o 87, né? Que aí a corrente vai sair, ó, e vai vir para alimentar a lâmpada que já está aterrada. Beleza. E subindo aqui, eu vou para o interruptor que vem cá para um dos terminais do relé, 85, por exemplo, tá? Só que ele só vai chegar aqui quando eu acionar o interruptor, tá? E o outro terminal da bobina aqui está aterrado, tá? É o negativo. Então, para a corrente passar para a lâmpada, é necessário eu acionar o relé. Para eu acionar o relé, eu tenho que mandar uma corrente para aqui, para essa bobina, tá, gente? E aí, como é que eu faço essa corrente chegar aqui, né? Basta eu acionar aqui o interruptor. A corrente vai passar, né? Vai passar pela bobina do relé aqui, vai energizar a bobina, que vai atrair, tá? A chave que vai fechar o contato aqui, tá, gente? E aí a corrente vai passar para a lâmpada e vai energizar. Então vou acionar aqui, ó, o interruptor, acionei, a chave fechou, tá vendo? Ó, o 30, né, fechou com o 87 aqui, ó, e a corrente pôde passar para a lâmpada, tá? E aí a lâmpada acendeu, o nosso circuito está energizado, tá, gente? Então tá aí funcionando. E aí eu vou pegar o que? Vamos pegar aqui, ó,
o nosso multímetro, tá? Peguei o nosso multímetro aqui, coloquei ele aqui, gente, ó. Então, eu tenho uma escala aqui, bem bonitinha, tá? Vou ver se eu consigo aumentar isso aqui. Não tanto, mas vamos lá. Então tem umas escalas aqui, ó. DC, gente, tensão contínua, que é o que a gente quer, tá vendo laranja aqui? Aqui é 1.5 volts a bateria, tá? Então vou selecionar a menor escala que tiver aqui, 3 volts, tá? Vou chegar aqui, 3 volts, ok? Então as duas pontas estão aqui. Vou pegar essa ponta do multímetro, vou conectar aqui nessa lâmpada. Ó, se eu for medir a tensão nessa lâmpada aqui, tem que botar uma ponta em cada terminal. Um terminal tá aqui, o outro tá aqui, tá? Então, ó, uma ponta aqui nesse terminal, a outra ponta aqui nesse terminal. Então ele marcou aí cerca de 0.738, 7475, tá? Porque, gente, observe ali que eu tenho as duas lâmpadas, elas estão em série, tá? Com a nossa bateria. Então, logicamente, como as duas lâmpadas são iguais, né? A resistência das duas lâmpadas é a mesma, tá? Então as duas estão em série, logicamente, cada uma vai estar com a metade da tensão. A metade de 1,5 V, tá? É 0,75, tá? Então, tá batendo aí com o valor que a gente está achando aqui no nosso multímetro, tá? Então, metade da tensão para cada uma. Vou colocar na outra aqui agora, ó. Também zero, mesmo valor, tá vendo? Mesmo valor, tranquilo, ok? A tensão de cada lâmpada. Se eu for pegar aqui, ó, vou mudar aqui esse terminal preto. Opa, acabei abrindo ali o circuito. Vou ver se eu reparo. Aí, vou colocar a ponta preta aqui agora, ó. Peguei as duas lâmpadas de vez, né? Então eu estou somando as duas tensões, porque ela está em série. Então eu vou ter a tensão da bateria, tá vendo? Aproximadamente aí 1,5 V, né? 1.5. Como eu não tenho certinho 1,5 V aqui, por isso que em cada lâmpada não bateu certinho 0,75. Mas, né, é um valor bastante aproximado. Se for medir a tensão na bateria lá, provavelmente também vai estar com um valor aproximado, tá? Então olha aí, consegui medir a tensão em cada lâmpada aqui, tá? Beleza. Agora eu quero medir a corrente, tá? O circuito está energizado, tá, gente? Eu quero medir a corrente que está passando ali pelas lâmpadas, tá? Qual a corrente que está passando ali? Então, eu vou desligar o circuito, eu vou desenergizar, tá? Eu vou abrir o circuito em algum ponto, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar esse cara daqui. Não, qualquer um desses. Deixa eu ver se eu consigo mudar ele aqui. Pronto, tirei ele dali. Abri o circuito. Então eu vou completar o circuito com o multímetro. Então eu vou pegar aqui e vou escolher agora a escala de... Eu tenho duas escalas aqui, tá? Para corrente. 3 A e 15 A. Vou colocar em 15 A, tá? Coloquei 15 A. Vou completar o circuito agora com o multímetro, tá? Vou pegar essa ponta, vou conectar aqui. Desse lado. E a outra ponta do lado de cá. Conectei, vou ligar o interruptor. Liguei o interruptor, ele mostrou aí 0,7 A, tá? É a corrente que está passando aí pela lâmpada, tá? Pelas lâmpadas, correto? 0,7 A, ok? Tá, beleza. Vou desconectar aqui. Agora eu quero saber a corrente que passa... vamos ver, vamos escolher uma coisa aqui. Não, vou medir a resistência das lâmpadas, né? Então, vou desenergizar o circuito aqui. Desenergizei. Vou pegar uma lâmpada dessa aqui. Vou isolar ela. Então, chego no meu multímetro aqui. Escala de ohms, tá? Uma lâmpada, normalmente, a gente utiliza a escala de ohm mesmo, tá? A menor escala. Então, vezes 100, vezes 10 e 100, né, multiplicação, o valor é a escala menor de ohms, tá? Então vou chegar aqui, uma ponta do meu multímetro vai aqui e a outra ponta vai lá. E ele já me indica o valor de 1 ohm, tá? O valor de 1 ohm para as lâmpadas, tá? Então cada lâmpada com 1 ohm, tá, gente?
Então isso é coerente, né? Porque se eu coloco duas lâmpadas em série com 1 ohm, a resistência equivalente do circuito vai ser de 2 ohms, né? Bom, a tensão da bateria é 1,5 volt. A resistência total do circuito, das lâmpadas, vai ser de 2 ohms, né? 1 ohm com 1 ohm, tá em série. Então, se a tensão é 1,5 volt e a resistência é 2 ohms, né? Qual seria a corrente? A corrente é a tensão dividido pela resistência, né? A tensão é 1,5 volt dividido pela resistência, que é 2, somando as duas lâmpadas. Ah, então por isso que a corrente foi a metade. A corrente foi 0,75 ampere nessa faixa, né? Porque a tensão 1,5 volt dividido pela resistência, duas lâmpadas em série. Então, a gente conseguiu chegar nesses valores aí. Tá? Se a gente fosse calcular, a gente ia achar da mesma forma. Tá? Então, a gente conseguiu aplicar aí o multímetro para conferir algo que a gente já faz calculando, tá, gente? Então, essa é a ideia, beleza? Então, acredito que conseguimos, né, passar pelo menos o básico da utilização do multímetro. É claro que com a prática vocês vão aperfeiçoando, tá, gente? Mas por hoje, tá, eu queria passar esses detalhes aí para vocês sobre a utilização do multímetro, tá? Então, um abraço a todos aí. A aula hoje foi um pouco resumida, tá? Não vamos poder estar ao vivo aí na nossa aula síncrona, tá? Mas espero que vocês tenham entendido aí, tá, gente? Então, durante as práticas a gente vai aperfeiçoar o uso do multímetro aí. A ideia é que vocês consigam entender o princípio básico, né, de como utilizar o multímetro num circuito elétrico, tá? Então, um abraço aí a todos, tá? E até a nossa próxima aula.